Muito bem, meus amigos, vamos lá. O nosso estudo do Livro dos Espíritos, parte 2ª do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Nós estamos no capítulo número 6, da vida espírita, as relações no além-túmulo, a partir da questão 286. Então, meus amigos, nós vimos no nosso encontro passado, estudando aqui essas tão interessantes questões, né, que falam das relações no mundo espiritual após a desencarnação. Bom dia, Andréa. E aqui nós temos, então, nós conversamos como que os espíritos comprovam a sua identidade. Né? Então a gente falou aqui sobre como eles se distinguem uns dos outros no mundo espiritual. E aqui então foi falado sobre o perispírito, e a gente depois, né, conversou bastante sobre isso, né, inspirados naturalmente por Miramês, que trouxe para nós ali as suas explicações. E aí então a gente falou bastante sobre o perispírito, mas dentro também de um contexto histórico, como o perispírito, como esse corpo espiritual era compreendido naquela época e como ele é compreendido hoje, depois de tantos estudos, né, nessas décadas que foram passando, para a gente compreender exatamente o que é essa estrutura, como ela nos individualiza, enfim, como nós então nos identificamos no mundo espiritual. Bom dia, Marion. Na questão 285, se reconhecem por terem coabitado a Terra. Então, o filho reconhece o pai, o amigo reconhece o amigo e tudo mais, né? Então, como é que eles se conhecem, né? Como que os que se conhecem na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? E aqui foi comentado também sobre um pouco da história de cada um, né? Então não é simplesmente os espíritos não têm a necessidade de se conhecerem pela aparência, né? A partir do momento em que de uma encarnação para outra o espírito então muda a sua aparência pelo fato da sua mente plasmar no seu perispírito aquelas características, né? Então quer dizer que se nós encontrarmos com alguém que você não conhece a aparência, significa que você não sabe quem ele é. Então a gente vai lembrar sempre que os espíritos se reconhecem pela afinidade que é estabelecida, né? Pelas relações que tiveram anteriormente. Até mesmo, né, a gente vai estudar depois sobre simpatias e antipatias, percebendo que independente da aparência que ele tenha, o sentimento é que prevalece. E aí, através de uma conexão, através de um magnetismo que nós ainda conhecemos pouco, pelo fato de nós estarmos ainda encarnados, e o mundo material, o corpo físico, ele acaba que meio que dificultando essa nossa percepção desse mundo sutil. E ainda assim, nós temos, né, essas impressões de ambientes, de pessoas, de relações e tudo mais, né? Mas o corpo físico ele acaba tirando de nós essa clareza do entendimento, dessa percepção, desse sentido, que não é um sentido físico, mas ele é um sentido espiritual. E mais no mundo dos espíritos, sem a barreira da matéria, essa força magnética que nos conecta uns com os outros se torna muito mais poderosa. Né? Então por isso que os espíritos não dependem da aparência, eles simplesmente se reconhecem pela afinidade que transmitem uns pelos outros por essa energia que nos envolve. Questão 286, que é a que nós vamos iniciar hoje então, Kardec pergunta: deixando seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Essa é uma pergunta que ela tem uma validade muito grande. Bom dia, Marli. Que ela tem uma validade muito grande, porque essa é uma grande expectativa que todos nós temos quando se fala da morte. Né? Então, no momento em que alguém desencarna, no momento que alguém morre, o espírito, então, livre do corpo, livre desses despojos, ele encontra de imediato as pessoas que ama. Então, nessa expectativa que a gente tem, né? Olha, um familiar meu desencarnou e ele vai encontrar, por exemplo, né, algum parente, algum familiar, algum ente muito querido no mundo espiritual logo de início. Será que esse espírito que desencarnou anteriormente vem em busca desse espírito para ajudar na sua desencarnação? Então todas essas ideias, todas essas dúvidas vão surgindo exatamente porque nós
criamos expectativas com relação ao mundo espiritual, imaginando, né, que tudo acontece de acordo com esse entendimento que nós temos daqui do mundo físico. E aí então, o que Kardec coloca para nós aqui, o que os espíritos colocam para nós, é que, porque Kardec pergunta, né, se a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam. A resposta, imediatamente, ainda aqui não é um termo próprio. Como já dissemos, é-lhe necessário algum tempo para que ela se reconheça a si mesma e alige o véu material. E ainda assim nós temos outras questões importantes, porque além da própria perturbação, né, de que todos nós somos tomados nesse momento de retorno ao mundo espiritual, de mudança tão drástica de uma dimensão para outra, em que nós estamos vinculados a um corpo físico que acaba ofuscando as nossas percepções sutis, né, percepções espirituais. E aí então, quando nós libertamos do corpo físico e passamos a esse mundo, o espírito tem essa fase de transição. E aí, como a gente já conversou, essa transição ela é muito relativa de espírito para espírito. Não há regra que nós podemos dizer que todos viverão da mesma forma, que todos experimentarão as mesmas experiências, porque aí vai depender muito das condições evolutivas do espírito, vai depender muito do apego que ele tem ao mundo físico ou não, vai depender do seu próprio desenvolvimento espiritual. Lembrando que desenvolvimento espiritual ele não está relativo ao mundo espiritual apenas. Nós, embora encarnados, somos espíritos que estamos também aqui vivenciando de acordo com o nosso estágio evolutivo. Então, existe uma série de fatores, além de outros, que muitas vezes nós não compreendemos. A própria clareza de raciocínio, as lembranças que podem estar vivas ou bastante adormecidas na nossa consciência, tudo isso vai trazendo, além de culpas, temores, venturas, etc, etc, etc. Então, cada um de nós acaba sendo um universo muito particular. E dentro desse universo nós vamos então somando todas as experiências que nós adquirimos no decorrer da nossa trajetória, desde os tempos mais longínquos. Nós temos acompanhado, por exemplo, no livro Sexo e Obsessão, a história de espíritos, desde espíritos que se mostram mais elevados, como é o caso, por exemplo, da mãe do Marquês de Sade, que nós acompanhamos, assim como o próprio Marquês de Sade, que são espíritos que vêm se acompanhando nessa trajetória já há muito tempo. Podemos colocar alguns séculos de história que eles vêm carregando. E nesse presente que nós acompanhamos na história do livro, cada espírito ali está vivendo de acordo com aquilo que foi sendo acumulado, que foi sendo adquirido, conquistado ou perdido no decorrer dessa trajetória. Então, aquilo que o espírito é hoje é o resultado da somatória de tudo aquilo que ele viveu até então. E no momento em que ele desencarna, essa história repercute sobre ele. Por isso, então, cada um de nós vai ter ali uma experiência muito, muito particular. Aparentemente, como a gente sempre lembra, né? Que tudo é uma questão de aparência para nós aqui encarnados, né? Então, por exemplo, como a gente já colocou, 2 processos que são bastante marcantes na nossa história. O nosso nascimento e a nossa morte. E eu falo nascimento e morte exatamente pela visão do nosso mundo material, do modo como nós compreendemos a nossa existência. Então nós nascemos e morremos. A partir do momento em que nós passamos a ver da perspectiva do espírito, não é simplesmente o espírito nasce, mas o espírito reencarna. Porque ele passa a estar conectado com esse corpo orgânico, e esse corpo orgânico permite que ele interaja com o mundo material, portanto ele não nasce. Ele apenas se conecta com esse novo corpo gerado para que ele possa interagir aqui no nosso mundo. É a reencarnação. E só para a gente lembrar, né, para refrescar nossa memória, a palavra reencarnação ela é uma derivada da encarnação, e a encarnação significa voltar à carne, estar na carne. E essa carne nada mais é do que o nosso corpo físico. Então eu falo encarnação, desencarnação, reencarnação. Então, para nós é isso. Então, tanto o nascimento, que é a nossa reencarnação, e falar reencarnação, porque quando nós falamos encarnação, dá a impressão de ser única, de ser a primeira, e nós já temos uma longa trajetória de encarnações e desencarnações, porque fazem parte
né, desse processo natural de evolução que todos nós vivemos. Embora nós entendamos que a nossa existência hoje, ela simplesmente está limitada entre o nosso nascimento e morte, que nada existe antes e que nada existirá depois. E a doutrina vem trazendo para nós esse novo entendimento da nossa imortalidade e das incontáveis etapas evolutivas que nós vivemos nesse trânsito entre mundo físico e mundo espiritual. Então, ao estarmos encarnados aqui no nosso mundo, voltando aqui para o nosso texto que a gente comenta, né? Quando ele fala aqui para nós, então, que esse nosso retorno ao mundo espiritual faz com que nós, então, vivamos experiências muito específicas. E como a gente dizia, né, como eu comentava antes, eu estava quase perdendo o fio da meada aqui. Bom dia, embaixador. Segura aí, André. Então, que esse processo de nascimento e morte, assim como a desencarnação, vai proporcionar ao espírito essa nova visão do mundo espiritual, a partir das experiências que o espírito conquistou, né, acabou experimentando no decorrer da sua trajetória. Então ele vai ter uma desencarnação dele. Mas a reencarnação também é uma experiência muito pessoal. Porque para nós, assim, o nascimento e morte. A morte é aquele indivíduo que o corpo físico parou de funcionar, o corpo é enterrado e acabou, prestamos as cerimônias e acabou por isso mesmo. E o nascimento é a mesma coisa, nós estamos ali na maternidade, vemos aquela criança nascendo, aquele monte de criança nascendo, dá a impressão de que foi tudo igual para todo mundo. Todo mundo morreu igual e todo mundo nasceu igual. Biologicamente o processo pode parecer semelhante. Mas acontece que quando nós falamos espiritualmente, a situação é outra. Quando nós vemos, por exemplo, nessas tragédias que vão acontecendo no nosso mundo, em que desencarnes coletivos vão sendo mostrados na mídia, nós pensamos, bom, todas aquelas pessoas morreram da mesma forma. Só que quando nós olhamos espiritualmente, cada uma se libertou do corpo físico e adentrou o mundo espiritual com o despertar da sua consciência, com o entendimento dessa realidade, em tempo, modo, intensidade, totalmente diferente um do outro. E o nascimento é a mesma coisa, enquanto o espírito se encontra no processo de gestação biológica, onde com a qual ele se vincula, né, com o qual ele se vincula, a sua mente está produzindo efeitos sobre ele, sobre o organismo que ele está produzindo, que ele está acompanhando a geração, sobre o organismo materno, porque conscientemente ele também ali provoca essa alteração ou essa oscilação de energias, de vibrações no ambiente em que ele se encontra. Então, o nascer pode parecer muito parecido, o morrer pode parecer muito parecido, mas nós olhamos por essa visão espiritual, tendo ali um entendimento completamente diferente. Angelina colocou, né, nosso pai, em alguns dias, né, após o desencarne, eu o vi chegar e sentar-se na cadeira dele, né? Então, olha só. Quer dizer, o espírito, então, ainda tem essa, nós vamos ter aqui, numa das próximas questões, que fala exatamente isso, né, se os espíritos visitam seus entes queridos. E nessa visita, né, nós vamos entender também que vai depender muito da condição do espírito. Algumas vezes é uma visita, outras vezes é um apego, outras vezes é uma interferência, vai depender muito da questão, da forma como os espíritos se relacionam e do grau de entendimento que ele tem. Imagino que tenha sido mesmo, Angelina. Imagino mesmo. Então aqui para nós, nessa questão 286, o Miramês diz o seguinte para nós, vamos lá. Ele trouxe para nós aqui o artigo intitulado Encontros, que ele diz o seguinte. A alma, quando desencarna, tem muitas surpresas no além, porque nem sempre, logo ao seu desenlace, pode encontrar seus parentes e amigos que a precederam nessa viagem comum a todos os seres. Então, lembrando que a questão que Kardec perguntou não é apenas ali o despertar do espírito, mas os encontros. Ou os reencontros, eles acontecem de imediato. Então esses reencontros também vão depender dessas diversas variantes que a gente vai encontrar na história de cada um. E ele segue. Quase todos os espíritos que passam para o lado de cá perdem os sentidos no momento do desprendimento do fardo, já gasto e cansado, e quando levados para casas de recuperação, ali permanecem até sentir a si mesmos como realidade, acostumando-se à vida que há tempos deixaram de viver,
Olha que interessante aqui, nesse simples parágrafo que ele traz, quase todos os espíritos que passam para o lado de cá perdem os sentidos no momento do desprendimento. E são levados para casas de recuperação e ali permanecem até sentir a si mesmos como realidade. Então esse parágrafo que ele trouxe para nós, ele vai aqui nos levar a uma série de ideias, uma série de reflexões que são baseadas naquilo que nós já estudamos nas obras, por exemplo, de André Luiz, nas obras de Filomeno, que vê a desencarnação acontecendo e percebe o estado daquele espírito, o estado moral, o estado consciencial daquele espírito. Alguns levando mais tempo, outros levando menos tempo. Alguns sendo levados para essas casas de recuperação, outros soltos à própria sorte. Então a gente vê assim a infinidade de situações que nós acabamos encontrando. E ele segue. Há espíritos que imediatamente ficam conscientes do seu estado espiritual, abraçando aos que os cercam com emoções que lhes restauram o equilíbrio. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. O equilíbrio, tá. Muito poucos do mundo não perdem a consciência no momento da chamada morte. Outros, não obstante, voltam da carne sem perceber o transe em que se encontram. A variação nesse sentido é de 0 ao infinito. Então são aqueles que percebem essa mudança, essa alteração, e nós temos um exemplo, né, de Frederico Figner, por exemplo, que percebeu essa mudança, se preparou para essa mudança e sentiu o efeito dela, que por mais consciente que ele tenha ficado naquele momento, ainda assim essa consciência foi ali misturada com aquele período, né, de desorientação que todos nós acabamos vivendo. Mas ainda assim, o relato que ele traz para nós da sua desencarnação foi um momento bastante tranquilo, enquanto que outros vão sentindo efeitos bastante diferentes. Tudo, como já dissemos, é relativo, de acordo com a evolução da criatura. Os espíritos muito ligados às paixões terrenas e aos bens materiais, em cujo mundo inteiro prolifera a maldade, o ciúme e o ódio, ficam apegados aos seus despojos por tempo indeterminado. Desse tipo encontramos multidão, por lhes faltar a fé, o amor e a caridade. A bondade de Deus é muito maior do que se pensa. Para o auxílio aos nossos companheiros que morrem e continuam mortos, existem multidões e mais multidões de espíritos adestrados nas colônias espirituais, encarregados de dar assistência compatível aos espíritos, nos quais a inconsciência da vida domina os sentimentos, trabalhando sempre por ordem de Deus, usando os canais do Cristo. Tratando-se do espírito mediano, do servidor comum, ele precisa de um tempo para refazimento da grande viagem e às vezes é levado para a residência particular dos seus próprios parentes que o precederam e que plantaram com trabalho e transformações internas o que tem para dar aos seus que igualmente merecem. Por isso, os que já sabem dessas verdades não devem ficar na omissão sobre o que já compreendem dos deveres espirituais. Os que puderem fazer a mais no campo das melhorias do coração não devem deixar para amanhã. O hoje é o melhor momento de aproveitamento das oportunidades. O espírito, quando se encontra consciente da verdade, que tem confiança na vida que continua com o fulgor das luzes eternas, que lembra e aceita o maior fenômeno de todos os tempos, que afirma que a vida prossegue depois do túmulo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, sente uma paz interna em todas as provações, sente um clima de harmonia em todos os transes, porque passa, e mesmo na hora suprema de deixar um dos corpos, que Deus lhe deu, o seu amor a tudo e a todos lhe traz uma paz imperturbável no coração. E é a esperança viva de regressar à pátria verdadeira e definitiva daquele que venceu a si mesmo,
que nos mostra a sua evolução espiritual. Recomendamos aos irmãos em crença que, se já leram as obras básicas do Espiritismo, que tornem a ler, porque nas entrelinhas encontrarão tudo o que buscam na ansiedade de novas revelações. Se o homem quer encontrar seus parentes, amigos e companheiros que já retornaram à pátria espiritual em boa situação íntima, deve fazer por merecer, preparando-se para a viagem, porque o viajante inteligente sabe arrumar as malas com tudo o de que precisa para as suas andanças. Se quer, ao retornar à erraticidade, ajudar logo aos mais caros que se encontram nas sombras, que comece também a se preparar, para que não tenha grandes surpresas, e que Jesus abençoe sempre os seus esforços para melhorar-se. Então aqui Miramês trouxe essas belíssimas reflexões que vão aqui, nos ajudando no nosso melhor entendimento sobre essas realidades que nós estudamos. Então a gente vê que aqui numa resposta de 3 linhas, por exemplo, que aparece para nós aqui nessa versão digital, nós temos uma reflexão ali de quase meia página que Miramês vai nos ajudando, com as suas ilustrações, com seus exemplos, com suas orientações, nos ajudando a ter o melhor entendimento sobre isso. E não apenas sobre o que acontece de fato, mas fazendo com que nós também nos conscientizemos do trabalho que precisamos fazer, porque para que esse momento, chegando, e infelizmente para nós, ou felizmente não sei, chega de surpresa, para a grande maioria, para que nós estejamos prontos. Porque a morte não manda avisos. E quando nós, então, somos convocados, não é nem convidados, nós somos convocados a retornar à nossa realidade, nós temos que estar prontos para isso. E essa prontidão depende muito, não apenas do nosso entendimento, da nossa capacidade de compreensão do nosso intelecto, mas principalmente do nosso estado moral. Porque é esse que faz a grande diferença para nós. Porque a gente vai lembrar que nós vamos perceber, por exemplo, que nós temos espíritos que são, por exemplo, de outra religião. Espíritos que são católicos, muçulmanos, judeus, espíritos ateus até, que veem o mundo espiritual de formas muito diferentes dessa realidade que os espíritos aqui nos trazem. Portanto, imagina um mundo espiritual que tem ali caminhos, tem ali características muito diferentes, ou mesmo acredita que o mundo espiritual sequer exista. Mas no momento em que a desencarnação chega, esse espírito então vai se deparar consigo próprio. E a forma como ele viveu, independente de suas crenças, vai fazer a grande diferença nesse seu estado de despertamento nessa outra dimensão. Por isso, então, independente do que ele acredite, ou independente do que ele saiba sobre o mundo espiritual, o que vai fazer a grande diferença é a vida que ele viveu durante a sua jornada terrena. Portanto, eles são os seus valores que vão determinar essa nova realidade. Basta a gente lembrar Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que na sua desencarnação, certamente ali foi um espírito, como nós veremos aqui em seguida, um espírito que foi recebido com muita festa, com grandes recepções, e imaginando que ia encontrar um paraíso, imaginando que ia encontrar santos e tudo mais, e ela vai encontrar, sem dúvida, aqueles com quem ela tinha grande afeto, mas também ali percebendo que essa realidade não é uma realidade definitiva como se imaginava, pensando que estará no céu definitivamente, mas que estará numa dimensão espiritual para dar sequência naquele trabalho e começar ali uma nova missão, um novo compromisso. Então, quer dizer, independente da crença, é isso que vai fazer diferença, assim como aqueles que acreditavam que também o mundo espiritual teria outras características, mas por falta de valores acaba se frustrando, acaba se decepcionando, porque se depara também com uma nova realidade. Questão 287, vamos lá. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Essa questão aqui, eu fiz a leitura dela na semana passada, porque sempre procuro ali trazer algumas ideias prontas para essas questões, conforme a gente vai desenvolvendo, já que a gente não tem aqui um roteiro pronto, limitado, vamos estudar apenas 2 questões. Vamos estudar quantas questões forem ali possível, durante esse período que nós temos.
E quando eu fiz a leitura dessa questão na semana passada, ou quase assim, um pouquinho depois da semana retrasada, nós estávamos ali naquele momento bastante comovente, em que Silvio Santos tinha desencarnado. Era ali alguns dias depois. Então ali a televisão, as redes sociais, as conversas familiares acabavam comentando, né? Que uma personalidade como ele, que acabou escrevendo uma história aqui no nosso país, né, de um apresentador, de um grande comunicador, mas que também teve a sua vida pessoal ali com os seus desafios, com os seus sucessos, com os seus fracassos, enfim, como todas as pessoas. Então, independente daquilo que você faz, né, publicamente, você tem a sua vida pessoal. E aí então a gente ficava imaginando, né, como seria a recepção dele no mundo espiritual. Algumas artes foram criadas mostrando, né, todos aqueles espíritos amigos que estariam recebendo, né, então a gente vai lembrar, por exemplo, Hebe, Jô Soares e outros cantores, artistas, né, que fizeram parte, que receberam o auxílio, ou que o auxiliaram, ou que conviveram com ele. Então aqueles tantos e tantos artistas e amigos que fizeram parte da sua história estavam ali recebendo, pelo menos essa imagem que a gente tem. Né, desse espírito que, talvez talvez nós subestimemos aquilo que ele recebeu, ou superestimemos, porque não é da nossa conta saber exatamente ele julgar quem merece e quem não merece, mas era um espírito que teve ali a sua conquista. Então naquele momento, quando então nós estávamos no auge daquela situação, essa pergunta aqui então acabou surgindo como tema de estudo. Como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Assim como também nós tivemos o Chico, né, que todos nós começamos a imaginar como teria sido a recepção dele no mundo dos espíritos, né, Divaldo. Minha mãe até comentou quando eu estava falando alguma coisa, ela disse que eu vi o Divaldo comentando que Joana relatou que o Chico, né, ele foi subindo uma escada tendo ali vários espíritos à sua volta e foi abraçado pessoalmente por Jesus. Aconteceu isso de fato? Não aconteceu? Era um espírito que merecia ou que não merecia? Tudo isso traz para nós uma série de imagens sobre a recepção, assim como aqueles espíritos que nós vemos, né, chegamos até a falar sobre isso ontem, ao estudarmos o livro Sexo e Obsessão, em que nós vimos ali aqueles espíritos ainda atrasados, espíritos ainda endurecidos, presos ainda no seu egoísmo, no seu materialismo, que como seria a recepção também desses espíritos? Vendo esses criminosos que acabam desencarnando como vítima dos crimes, dos confrontos que infelizmente acabam vivenciando. Quem são aqueles espíritos que recebem? Como são esses encontros? Então tudo isso vai trazendo para nós essa visão. E o que os espíritos procuram fazer, através desses romances, através desses relatos que nós vamos acompanhando, é trazer ali alguns exemplos pontuais, algumas personagens, e nós vamos então juntando esses depoimentos e montando um quadro mais genérico em que nós vamos encontrar espíritos que trazem determinados valores, que viveram determinadas experiências, que têm ali um retorno no plano espiritual e recepções também no plano espiritual, assim como outros que viveram de formas diferentes e que acabaram experimentando um retorno completamente diferente. Por isso, então, aqui nessa questão 287, os espíritos aqui eles são genéricos. Então, pergunta novamente Kardec, como é acolhida a alma no seu regresso ao mundo dos espíritos? Respondem, a do justo como bem-amado irmão, desde muito tempo esperado. A do mal como um ser desprezível. Então a gente vê assim que, mais uma vez, os espíritos estavam naquele período construindo uma nova visão do mundo espiritual, construindo uma nova imagem. Então nós pensamos, como é que o espírito volta? A do justo como um bem-amado, a de um ser mau como desprezível. E aí então a gente quer encaixar essa resposta, que vem de um modo muito simples, muitas vezes dentro da nossa realidade, para satisfazer as nossas curiosidades a respeito das desencarnações que acontecem no mundo, como foi o caso que eu comentei do Silvio Santos. Em qual grau? A do bem-amado, a do desprezível, e nós temos ali uma infinidade de graus. Em qual grau exatamente ele se encaixa?
sendo uma pessoa que, por um lado, era muito querida, por outro, teve ali os seus desafios pessoais, mas, de um modo geral, assim, onde ele se encaixa? É uma curiosidade que nós temos. E esperamos, sendo uma pessoa querida, como aconteceu, por exemplo, com personalidades como Ayrton Senna, como Michael Jackson, como personalidades públicas, políticas, empresariais, do meio acadêmico, pessoas reconhecidas, artistas, que nós vamos encontrar também artistas muito queridos que fizeram parte da nossa história, né, de entretenimento que eles mostraram, e de repente ele desencarna. Como é a sua recepção? É aquela curiosidade que nós temos, né, de ser aquela mosquinha fluídica para estar no mundo espiritual, para acompanhar esse momento. Porque dependendo do espírito, nem merecimento para isso nós temos. Para ver a festa que ele recebe, para ver ali a recepção que ele tem. Porque nós não somos compatíveis com esse grau de evolução que esses espíritos apresentam. Então tudo isso faz parte dessa grande dinâmica do mundo espiritual, de saber exatamente como isso tudo acontece. Então essa resposta é bastante objetiva, ela é bastante genérica e que não nos permite ter esse entendimento. Mas como foi colocado aqui por Miramês na questão anterior que nós lemos, para nós que conhecemos e estudamos essas obras básicas, que nós façamos releituras contínuas. Porque da leitura dessa questão que nós estamos lendo agora, da última vez que nós tivemos oportunidade de estudá-la, há alguns anos, né, que nós estudamos esse tema, de lá para cá nós aprendemos muita coisa, nós ouvimos muita coisa, palestras, textos, mensagens, livros, experiências pessoais, quer dizer, nós crescemos de lá para cá. E nesse crescimento, certamente, nós aprendemos a interpretar essa questão, que embora seja genérica e bastante objetiva, nós conseguimos ilustrá-la com as nossas próprias experiências e conhecimento. Então, por isso que cada leitura é sempre uma nova oportunidade de aprendizado. Diante dessa, então, objetividade dos espíritos, vamos aqui acompanhar, então, o nosso amigo Miramês, mais uma vez, que ele vai falar para nós sobre o regresso ao mundo dos espíritos. Ele diz assim, e nada melhor do que os próprios espíritos para trazerem para nós, né, essa lição sobre esses temas. A chegada das almas ao mundo espiritual é sempre diferente, cada uma levando o que tem para apresentar ao mundo da realidade. O mundo da realidade é exatamente o mundo espiritual, né? Certamente que a chegada de um justo é toda envolvida pela alegria. Aqueles que vêm ao seu encontro após a quebra dos seus laços com a carne lhe oferecem flores de luz, e o ambiente é de verdadeira paz, de harmonia que alimenta, fazendo brilhar em todos os corações a esperança. A chegada dos bem-aventurados é cercada de glórias. Eles receberão as bênçãos pelo que abençoaram, encontrando os frutos pelas qualidades das sementes semeadas em seu percurso no mundo. Já o espírito inferior, que deixou em seu rastro na terra somente confusão, que aproveitou os dons espirituais para a distorção das leis que esqueceu, o tempo, matando-o com a inércia, que usou os pensamentos somente para destruir lares e complicar a sociedade, que alimentou por toda a vida as paixões inferiores, é recebido pelos seus iguais, onde a tristeza e a negatividade tornam o ambiente irrespirável, e o magnetismo é toldado pela ignorância que domina. A negligência fê-lo esquecer o amor, e não acreditando na caridade, desencarna sem rumo. Ele não sabe para onde vai, e por vezes nem onde se encontra. As variações das chegadas são inúmeras. Tudo é de acordo com a evolução de quem se desprende da matéria. O amor de Jesus é tão grande em favor da humanidade que ele mesmo veio, pisou na terra, andou com os homens e conversou com eles acerca das verdades do mundo espiritual. E para tanto, foi e voltou, cumprindo a promessa
e mostrando a sua grandeza como guia espiritual de todos os povos. Se queremos chegar bem ao mundo da verdade, observemos o Evangelho do Senhor. Procuremos dar as mãos e persuadir aos que nos acompanham, pela palavra e pelo exemplo, divulgando os seus preceitos, que estaremos ajudando no preparo para a chegada desses irmãos, no amanhã, ao mundo espiritual, onde chegarão com os olhos abertos para a luz do entendimento. Dias e noites se sucedem na terra, chamando os homens para pensarem mais nas coisas do Espírito e fazerem as mudanças indispensáveis, como que a acender as luzes do coração pela magia do amor com o fósforo da caridade. Os livros que narram a vida dos discípulos do Mestre e descrevem seu retorno ao mundo espiritual enchem de esperança o coração do leitor pela beleza dessa chegada, consequência de uma vida de lutas e de vitórias sobre si mesmos. Por que não fazermos o mesmo? Não teremos mais tempo para pensar? Já sabemos. E o mundo todo reconhece que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Espera aí um pouquinho só. Pensar para escolher o quê? Movamos as mãos no bem, que esse bem em forma de caridade coletiva nos dará certeza de que chegaremos à pátria espiritual, do mesmo modo que os primeiros cristãos, martirizados no Coliseu de Roma, por amor à causa da Boa Nova. Eles cultivaram as virtudes no coração e se esqueceram de todo o mal produto das ilusões que deprimem, nublando todo o caminho. Exortemos a nós mesmos todos os dias e avancemos em direção ao sol da verdade, o único que liberta todas as criaturas dos males criados por ela mesma. Se esquecermos o mal e perdoarmos todas as ofensas, com amor, fiquemos seguros da nossa chegada de luz, ao ingressarmos na eternidade de paz. Aqui nesse trecho final, Miramês ele dá para nós aqui uma orientação muito valiosa. Se esquecermos o mal e perdoarmos todas as ofensas com amor, fiquemos seguros da nossa chegada de luz ao ingressarmos na eternidade de paz. Isso significa que, muitas vezes, nós ficamos na dúvida sobre como será, quanto tempo vai demorar, quem estará ali próximo, será que vai ser doloroso, será que vai ser pacífico e tranquilo? Quando ele diz para nós assim, façamos a nossa parte e confiemos. E é essa confiança que fala para nós, sobre as bem-aventuranças que todos os justos merecem, não é simplesmente uma palavra bonita contida num texto para poder trazer ilusões para nós. A partir do momento em que a gente vai compreendendo, e essa que é a grande transformação que a doutrina espírita proporcionou, no momento em que ela foi lançada por Kardec e por todos os trabalhadores encarnados e desencarnados que se dedicaram na sua construção, nós vamos lembrar que o mundo espiritual deixou de ser algo que nós imaginamos. Será que eu vou para o céu ou será que eu vou para o inferno? Aí vem os espíritos, cada um contando o seu depoimento. E Kardec então procurou, e a gente vê no livro O Céu e o Inferno, que é a nossa grande referência, ele vai então trazendo para nós o depoimento de cada espírito, e Kardec procurou fazer essa classificação, para mostrar quem são aqueles espíritos felizes, quem são esses justos que chegaram ao mundo espiritual. Que muitos deles, como nós vimos, não são personalidades. Essas personalidades que mobilizam a mídia, que fazem com que grande mobilização aconteça nas conversas e nas relações entre as pessoas. Muitas vezes é uma pessoa que viveu apenas para si, para a sua família, apenas para um grupo de pessoas ali a quem ele pôde oferecer um pouco da sua generosidade, do seu espírito de fraternidade. Pessoa comum. E ela desencarna como um processo natural da vida e é recebida no plano espiritual como um espírito que conquistou realmente o merecimento para ter essa recepção. Então, portanto, muitas vezes nós ficamos preocupados sobre essas informações, onde
quem, quando, como vai ser, a resposta é: vamos confiar e fazer simplesmente o nosso trabalho da melhor forma. Esse trabalho de autotransformação. Porque a partir do momento em que nós nos transformamos, a forma como nós vivemos naturalmente vai lançar essas sementes. Como consequência dessa conquista, ninguém joga sementes com esses frutos do bem, esses frutos do amor, por acidente. Ninguém é capaz de amar sem querer. Ele ama porque quer, ele ama porque tem vontade. Mesmo que muitas vezes ele não compreenda uma filosofia diferente da outra, não tem essa compreensão do mundo espiritual, ele simplesmente vive aquilo que ele já conquistou. É natural que seja assim. Então confiemos e façamos a nossa parte. E nós, principalmente nós, que somos estudantes da doutrina, nós não apenas fazemos por confiança, nós podemos fazer por conhecimento, nós podemos fazer por convicção. E independente de como será, se vai de acordo com as nossas ideias e fantasias que nós temos sobre o mundo espiritual ou não, nós temos a convicção de que esse caminho é um caminho certeiro. É um caminho que vai nos trazer tudo aquilo que nós realmente esperamos e desejamos, porque nós vivemos em função disso. Então nós podemos dirigir todos os nossos esforços para essa vida de equilíbrio e de conquista que todos nós estamos aqui construindo. Próxima questão, avançando aqui na questão de número, só um instante, 288. Kardec pergunta: que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada entre eles de outro espírito mau? Então, entre os espíritos impuros, para um espírito que desencarna, que viveu de uma forma egoísta, de uma forma viciosa, de uma forma que trouxe prejuízos para si mesmo e para o ambiente, para a sociedade onde ele viveu. E é interessante a gente perceber que Kardec vai lançando algumas perguntas, né, que certamente faziam parte do interesse dele, né, ou daqueles, né, que ajudaram na elaboração dessa questão. Porque a partir de uma experiência que eles tiveram, eles vão então ali lançando pergunta: poxa, eu vi um caso assim, como será que é? E aí então os espíritos respondem de acordo com aquilo que foi colocado. Por isso que a gente diz, né, que Kardec então, ele elaborou esse livro em 2 edições, né, 500 e poucas questões, 512 questões, e depois 1019 questões na segunda edição. Hoje, com mídia, com globalização, com tecnologia, com a evolução que nós tivemos, imagina quantas perguntas nós faríamos, que muitas vezes são perguntas que dá para perceber que Kardec, algumas vezes, ele lança uma pergunta de uma curiosidade que ele teve. E que muitas vezes não levam a grandes filosofias para nós aqui do presente. Mas que para ele era importante naquela época, né? E as pessoas vão ali lendo com essas perguntas e ajudando ali, né, a fazer ali as adaptações de acordo com a visão que cada um tem, de uma experiência que cada um teve, né? Então aqui ele vai colocar que sentimento desperta nos espíritos impuros a chegada de outro espírito mau. A resposta: os maus ficam satisfeitos quando veem seres que se lhes assemelham e privados também da infinita aventura, qual na terra um tratante entre seus iguais. E aqui a gente já leu sobre isso, Kardec já comentou anteriormente, quando então nós vemos que os espíritos inferiores se sentem mais confortáveis quando outros espíritos inferiores fazem parte, ali, compartilham com o mesmo caminho. Nós vimos isso no livro, até mesmo, né, no livro Sexo e Obsessão, quando então ali dentre as orientações de Dr. Bezerra de Menezes, de Anacleto, falando sobre aquela cidade da perversão, e ali então aqueles espíritos que ficam convivendo, e ali de certa forma, estando naquele local tão deprimente, naquele local de tanto sofrimento, pelo fato deles não conseguirem sair daquele ambiente,
por serem ainda espíritos muito ligados àquelas viciações, eles se sentem mais confortáveis tendo outros espíritos que dividem com eles aquele mesmo espaço. De pensar, eu não estou sofrendo sozinho, tem outros que dividem comigo. Enquanto que aquele que sofre isoladamente é aquele espírito que se sente mais angustiado. Porque realmente ele sente que o sofrimento é dele e o seu sofrimento é o pior de todos. E aí quando ele começa a compartilhar esse mesmo tipo de visão, ele começa a se sentir mais tranquilo, entre aspas, né, dentro da sua condição. E aqui então foi colocado para nós que esses maus ficam satisfeitos nessa condição, exatamente porque se conformam melhor. Mas quando eles partem, então, mas aí a gente vai lembrar sempre que essa assistência que vem do plano espiritual superior para ajudar esses espíritos nesses locais, como a gente tem acompanhado na história do nosso livro, né? Todo aquele trabalho de auxílio àquela grande legião de espíritos ainda inferiores, que como foi colocado para nós ali, eles não são espíritos, não estão naquela condição, vivendo naquele local ao lado do Marquês de Sade. Como nós acompanhamos, pelo fato de ter prazer em estar do lado dele. Eles estão ali por medo. E a partir do momento em que uma mão é estendida para ajudar no seu resgate, eles aceitam. Aceitam de imediato, muitas vezes ali, sem pestanejar. Porque aquilo que eles estão vivendo de sofrimento é algo que sempre se espera mais, sempre se espera melhor. E aí os espíritos aproveitam essa oportunidade. Mas enquanto eles estão ali convivendo no mesmo sofrimento, todos estão bem. Nós vemos, infelizmente, na nossa sociedade, né? No ambiente do crime, no ambiente do abandono, no ambiente das doenças, né? Nós temos ali droga-dependentes, nós temos pessoas que são moradoras de rua, pessoas que trabalham, que atuam no crime, em grandes organizações de tráfico, de roubo e tudo mais, eles vão ali se aceitando e se conformando, embora haja uma disputa de poder entre eles. No mundo espiritual não é diferente. Essas comunidades então vão se formando para que eles possam compartilhar suas dores, mesmo que, como a gente viu, o irmão Anacleto diz que o nosso amigo sofrido, dirigindo-se ali ao Marquês de Sade, e ele vai dizer, mas eu não sou sofrido e nem sou seu amigo. Eu não estou sofrendo, por mais infeliz que seja a sua condição. Porque, afinal de contas, ele sofre no meio de tantos outros sofredores. E para ele, aquela é uma visão confortável que se tem, embora profundamente ilusória. André colocou, de certa forma, os encarnados também se sentem assim. Sofro eu, mas você também sofre, né? Ainda bem que não estou sozinho. Eu me recordo, André, que nós tivemos aqui em São Paulo, há alguns anos, né, antes da pandemia até isso, mas houve um grande mutirão de empresas que se juntaram para oferecer empregos. E isso aconteceu no Vale do Anhangabaú, bem no centro de São Paulo, bem no coração de São Paulo. E ali então alguns grupos estavam ali oferecendo, né, preenchendo cadastros, anotando documentação, e aquela fila enorme de pessoas desempregadas procurando uma oportunidade de trabalho. Então, quando você vai sozinho procurar um emprego, você não consegue, e você vê outras pessoas tentando também ali, naquela batalha diária para se recolocar no mercado de trabalho, aquilo se torna menos doloroso, porque você percebe que tem pessoas que estão na mesma luta que você. Então, como nós somos seres que vivemos em comunidade, vivemos em sociedade, até mesmo nesses momentos nós nos sentimos apoiados. E nesse caso, nós temos o sofrimento, que vem como uma prova de caráter para todos nós, e nós temos aquele sofrimento pelo fato de nós escolhermos caminhos que nos desarmonizaram, nos desequilibraram e nos levaram para essa condição. Independente de como for, a vida em comunidade para nós é aquela vida em que nós nos sentimos mais fortalecidos, mesmo diante dessas situações tão infelizes que todos nós vivemos, que esses espíritos infelizmente ainda vivem.
Para seguirmos aqui, questão 289. Lembrando que nós vamos aqui até, tem mais duas questões apenas. 289 e 290, nós encerramos aqui esse item do nosso livro. Nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? Então, quer dizer, no momento da desencarnação, os nossos entes queridos vêm nos receber? A resposta é sim. Os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Felicitam-na como se regressasse de uma viagem por haver escapado aos perigos da estrada e ajudam-na a desprender-se dos liames corporais. Aqui Kardec colocou destacada essa parte, que os espíritos não só vêm visitar, mas também ajudam nesse desprendimento. É uma graça concedida aos bons espíritos o lhes virem ao encontro os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em isolamento, ou só tem a rodeá-lo os que lhe são semelhantes. É uma punição. E aqui então os espíritos, mais uma vez, trazem esses dois extremos daquele espírito que tem o merecimento para receber esse auxílio e aqueles que não têm esse merecimento no momento, mas que depois da recuperação passa a ter esse merecimento, enquanto que aqueles espíritos que não o têm ficam a título de punição pelo fato deles mesmos terem escolhido aquele modo de viver, ficam isolados então, e até depois de muito tempo eles acabam reencontrando os seus entes queridos, que nós já vimos mais uma vez também, nesses textos ilustrativos, né, dos livros que nós estudamos, várias situações dessa natureza. Vamos aqui então para Miramês, que ele vai ilustrar para nós então aqui a questão 289, os que nos recebem. Ele diz assim: não é demais repetir assuntos que dizem respeito ao aprendizado de todos nós. Vamos falar dos que vêm nos receber no além-túmulo ao nos desprendermos dos laços fisiológicos. Os que nos são afeiçoados fazem todos os esforços para nos ajudar, na medida dos nossos merecimentos, e ainda trabalham na sombra da misericórdia ambiente fardo, cedido pelas mãos iluminadas de Jesus Cristo para toda a humanidade. Aqui a gente vai lembrar também que quando eles procuram nos ajudar de todas as formas, nós já vimos, por exemplo, que pessoas que estão em processo de desencarnação, de uma doença que vem ali evoluindo, né, até levar o indivíduo à desencarnação, muitas vezes durante ali anos, durante alguns meses, durante algumas semanas, os espíritos estão ali sempre acompanhando, e naquele momento mais crítico eles se fazem mais presente para trazer o conforto daquele espírito que vai desencarnar, para que ele saiba de antemão que ele está já sendo acompanhado, que ele já está sendo assistido. Para quando a desencarnação acontecer, será apenas ali um desdobramento desse processo, mas que a companhia, que o seu modo de perceber, já vai então acontecendo. A gente já viu até, né, que em situações que tem pessoas que dizem assim, olha, a minha mãe dizia que ela já estava vendo ali o tio dela, a mãe dela ali presente, pessoas amigas, né? Aí isso pode ser, né, como a gente sempre lembra, pode ser ali uma percepção equivocada que ela cria pelo fato de estar naquele estado já avançado, perdendo um pouco da lucidez do entendimento, mas pode também ser uma percepção verdadeira. E aí nós nunca vamos saber, porque somente estando do outro lado é que a gente vai conseguir saber que aquela visita mesmo aconteceu, que aquele momento de encontro foi realmente captado por aquele espírito. Mas a gente vê que essa companhia vai então nos ajudando na nossa preparação para a nossa desencarnação. E quando a desencarnação se consome, essa companhia continua, porque o merecimento já começou antes mesmo da desencarnação. Não é somente assim, espere ele morrer para depois dar assistência para ele. Os espíritos, sabendo previamente que a desencarnação vai acontecer, esse acolhimento, esse aconchego já começa a acontecer. Até para vir nos assistir à chegada da dimensão espiritual, nossos afeiçoados precisam ter condições, em se tratando da ajuda espiritual, aos que
má vontade, os envolvidos no descanso exagerado, acostumados na preguiça, fogem-lhes a capacidade de assistir. Ou seja, aqueles espíritos que estão desencarnados, mas eles mesmos não têm condições de prestar esse auxílio. Ainda aí, a lei de justiça é vigorante. A quem está se desprendendo, se tem mérito, o mundo espiritual elevado não descansa para lhe dar todo o apoio de que precisa, desde o corte do laço fluídico, que o prende ao corpo de carne, até a condução para as casas de recuperação espiritual. Então, mesmo aqueles cujos familiares que desencarnaram antes não têm condições, as equipes espirituais estão ali por merecimento dele. Então, quer dizer, as companhias espirituais de familiares seria ali um acréscimo, seria um conforto, um acolhimento que ele teria, mas o processo em si, ele mesmo já garante pelo modo de vida que ele teve. A maior alegria do justo é essa: esteja onde quer que esteja, os frutos do seu plantio vai ao seu encontro, por direito divino, protegido pelas leis de justiça. Os espíritos superiores vão ao encontro dos seus entes queridos, que desencarnaram, mas nem sempre ficam visíveis aos seus olhos espirituais. Depende do grau de elevação dos que chegam. Se esses estão envolvidos na inferioridade, aqueles assistem ao drama da desencarnação. Vêm os que os recebem por sintonia e oram por eles, para que despertem pelos processos que a natureza sabe cuidar. Sempre recebem pela luz, pela presença da luz, e inquietam os das trevas com o ambiente que fazem pela irradiação do amor. Ninguém fica eternamente nas regiões inferiores. O tempo sabe encarregar-se da ignorância, transformando-a em entendimento. A luz espanta as trevas em todos os rumos, e os agentes de Deus se encontram em toda parte, como sendo o amor do Criador assistindo à criação. Trabalhemos na ordem do universo, conservando a paz onde quer que esteja. Preparemo-nos todos os dias para que todos possam, na chegada ao mundo espiritual, encontrar companhias compatíveis com os sentimentos elevados que cultivarem na estrada espinhosa do mundo físico. Jesus, quando nos exortou a tomarmos a nossa cruz e segui-lo, quis nos mostrar os nossos deveres ante a vida que nos convida para a luz. O trabalhador que cumpre o seu dever é digno do seu salário. O espírito que deixou na terra um rastro de inquietações terá multiplicadas essas inquietações, pois que elas o acompanham no além-túmulo. Se a revolta somar em seu coração, elas crescem mais, colocando-o em maiores dificuldades, e somente a volta à terra, em caminhos difíceis, poderá suavizar seu fardo, para que ele mesmo cuide de transformar seus sentimentos. O Espiritismo com Jesus torna-se uma ligação verdadeira no céu à terra, por onde podemos receber as mais elevadas lições do que deve ser feito para a viagem de retorno ao mundo dos espíritos. Se o homem tem impulsos de guerra vibrando dentro de si, é preciso que mude de rumo e lute consigo mesmo, porque será somente vencendo as suas inferioridades que entrará no reino da luz, ao passar pelas portas do túmulo. Os que nos recebem nesses momentos, na porta estreita, sentirão a alegria dobrada, a satisfação de verem juntar-se a eles mais uma luz para o bem comum. Então aqui, meus amigos, terminando, até teria aqui mais uma questão para a gente ler, mas para não atrasar, porque ele vai falar para nós aqui também, os parentes e amigos sempre se reúnem depois da morte? Aqui só para a gente finalizar. Depende isso da elevação deles e do caminho que seguem, procurando progredir. Se um está mais adiantado e caminha mais depressa do que o outro, não podem os dois conservar-se juntos. Ver-se-ão de tempos em tempos, mas não estarão reunidos para sempre, senão quando puderem caminhar lado a lado ou quando houverem igualado na perfeição. Acresce que a privação de ver os parentes e amigos
é às vezes uma punição. Ou seja, novamente, o atraso que o espírito próprio gera acaba sendo para ele a punição que ele mesmo se inflige. Porque como os espíritos se juntam em comunidade, nós lembramos que aqueles que vivem nas comunidades inferiores têm ali acesso limitado ao convívio com aqueles que vivem em esferas superiores, em comunidades superiores. Embora esses de comunidades superiores tenham acesso a esse espírito. Mas a gente lembra que mesmo que eles tenham esse desejo de auxiliar, esse auxílio é limitado. Exatamente porque é necessário respeitar a ordem das coisas. Aquele espírito isolado, na sua inferioridade, ele precisa aprender com os seus próprios erros. Então aqueles espíritos mais elevados ficam à distância, acompanhando a evolução e auxiliando-o dentro daquilo que é permitido para que aquele espírito consiga se transformar. Então, as comunidades no mundo espiritual são formadas por espíritos afins. E mesmo que haja afeto entre espíritos em graus diferentes, há a necessidade de respeitar o crescimento de cada um. Então o amor prevalece, mas as leis elas são imutáveis. E cada espírito precisa conquistar o direito de estar numa condição melhor, com quem ele deseja, numa condição mais feliz. Então, meus amigos, é isso. Finalizamos então esse trecho que fala sobre as relações no além-túmulo, e a próxima, que nós vamos aqui acompanhar, relações de simpatia e antipatia entre os espíritos, falando também sobre as metades eternas, né, dos espíritos que desejam viver juntos nas suas jornadas evolutivas. Como isso acontece? Né? Então a gente vai ter sempre ali essa dúvida, né, principalmente envolvendo ali os nossos romances, os nossos sonhos, né, sobre aquele amor perfeito, né, sobre exatamente ali aquele espírito afim. Então a gente vai estudar sobre isso nos nossos próximos encontros. Angelina colocou para nós, né, obrigado mais uma vez pela participação, nosso querido amigo. Irmãos, amigos, luz e paz. Chego até vós hoje com uma tarefa de amor. Todos que estades na aflição e tristes, precisais buscar o Evangelho, que o Pai entregou a Jesus, o maior tesouro para vossas aflições. Né? Então, obrigado mais uma vez, nosso querido amigo. E lembrando sempre, né, que a doutrina espírita ela nos auxilia na interpretação dessas lições do Evangelho. Então, não é apenas ler o Evangelho, mas entendermos a viver esse Evangelho. Porque é exatamente nele que nós encontramos essa fortaleza. Porque o Evangelho nos inspira sobre entendermos a nossa realidade como seres imortais, os desafios do nosso mundo, o trabalho perseverante que nós precisamos empreender para conquistarmos essas vitórias sobre nós mesmos. Então tudo isso vai, quando nós lemos uma mensagem do Evangelho, a doutrina espírita expande esse entendimento dessa leitura para entendermos a nossa realidade. Não é apenas nos conformarmos pela conformação, mas é a luta pela conquista, porque nós sabemos do merecimento que nós alcançaremos pelas vitórias conquistadas. Então, estejamos sempre